gostaria de dar as boas-vindas ao universo da costura. Quando você compra um dos nossos kits, você tem acesso ao link para esse vídeo, onde você está hoje podendo assistir e vai poder tirar todas as suas dúvidas. O nosso kit vem com as 5 bases de gola, a base para a manga raglan, a base para a manga tradicional. Você vai receber o kit de frente e costa da calça, do tamanho número 4 ao 54. No nosso kit você recebe a base frente e costa. Com essa base do vestido, a gente consegue fazer a blusa utilizando a medida até a cintura e conseguimos fazer as saias utilizando da cintura ao comprimento. Lembrando que você pode fazer o vestido ou a saia no comprimento longo, apenas acrescentando o comprimento desejado da sua peça. Aqui também você vai encontrar as medidas para quando você for utilizar a manga raglan. Nós vamos precisar de papel para modelagem, de lápis ou caneta e de um kit de réguas. Lembrando que nós vamos utilizar as réguas sempre que nós formos fazer algum prolongamento da nossa modelagem. Para começar, nós vamos pegar a nossa modelagem de frente. Nós vamos pegar a nossa modelagem de frente. Só para explicar para vocês. Elas vêm todas com essas perfuraçõezinhas aqui, ó. E a gente precisa, em primeiro lugar, sempre que for utilizar, fazer essa perfuração e deixar o nosso buraco aqui livre, certo? Aqui nós temos o tamanho 36, sempre medindo dessa linha do centro da frente. Essa outra linha aqui é sempre um espaço, caso a sua blusa tenha botões ou zíper. Então, se a sua peça precisa de abotoamento na frente, esse espaço é justamente uma sobra de 3 centímetros para que você faça essa abertura. Se a sua peça não tiver costura na frente, nós vamos sempre considerar essa linha aqui. Medindo sempre dessa linha para onde está marcado a numeração da sua peça, você vai ter sempre 1/4 desse manequim. Então aqui nós temos o 36, 38, 40, 42 e sucessivamente até o tamanho 56. Para nós fazermos a nossa base de blusa, nós precisamos primeiro escolher qual o tamanho ideal que nós vamos precisar. Como é que você descobre as suas medidas? Você vai pegar a sua circunferência de busto, a sua circunferência de cintura e a sua circunferência de quadril e vai posicionar em cima do molde para saber qual dos tamanhos vai se adequar melhor às suas medidas. Fica uma dica para vocês. O corpo da mulher brasileira, ele é sempre muito misto. Então, é muito difícil a pessoa ter o busto 38, a cintura 38 e o quadril 38. O que é que você deve considerar? A parte mais larga da sua cliente, vamos supor que ela seja uma pessoa que tenha mais busto do que quadril. Você vai considerar sempre a medida maior para que você escolha o padrão que você vai tirar de acordo com essa medida maior. Se a sua cliente tem um busto 36 e um quadril 38, o ideal é que você sempre tire a modelagem 38 e depois você vai ajustar o busto para o tamanho ideal da sua cliente. Vamos à nossa primeira modelagem. Nós vamos posicionar a nossa blusa, a nossa base de vestido em cima do nosso papel. Eu quero tirar o manequim 40. Então, para me aproveitar bem esse papel, eu vou posicionar o meu molde o mais próximo possível aqui do final do meu papel. Vou posicionar
Vou colocar algum objeto aqui para que gere um peso e ele não saia do lugar. Eu gosto sempre de utilizar uma caneta que me dê uma visibilidade melhor. Então, geralmente, eu uso vermelha ou azul. Como eu vou riscar, como eu vou tirar a minha peça 38, eu vou verificar aqui que eu ainda preciso fazer aqui as interferências, certo? Liberando a minha marcação. O molde é novo, sempre que você recebe ele, você precisa realmente deixar esses buracos abertos, que é justamente onde nós vamos precisar fazer as nossas marcações. Para facilitar a visibilidade para você, cada manequim ele está riscado em uma cor diferente, para facilitar o seu trabalho. Então, já posicionei a minha blusa aqui em cima e sei que eu quero o manequim 38. Então, eu venho aqui com o meu lápis. Onde tiver esse buraco, eu vou fazer aqui a minha marcação. Já fiz as minhas marcações. Busto. Já fiz as minhas marcações. Agora, com auxílio do meu próprio molde, eu vou utilizá-lo como se ele fosse a régua e vou conseguir fazer as minhas medidas. Então, eu agora vou simplesmente unindo os pontos. Eu tenho que posicionar o meu molde de uma forma que eu veja por igual todas as marcações. E eu já tenho a minha base de frente. Sempre que você tirar essa base, é bom você fazer todas as observações. Então, aqui eu tenho o centro da frente. Aqui eu tenho a minha pence, que eu vou precisar utilizar uma régua para poder estar marcando a minha pence aqui. Lembrando que essa pence, ela vai ter sempre 3 centímetros no total. Então, eu vou colocar 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. E agora, eu tenho aqui a marcação da minha pence. É bem interessante que você sempre faça esse ligamento da sua cintura. Certo? Então, aqui eu tenho a minha base. Lembrando que eu vou precisar acrescentar meio centímetro. Eu vou sempre precisar, para as costuras de cava e de decote, acrescentar meio centímetro. Aqui nos ombros e nas costuras laterais, o ideal é que você deixe pelo menos 1 centímetro, certo? Uma dica bem interessante. Eu sempre gosto de deixar nas costuras laterais de 1 a 3 centímetros de folga. Isso é bom caso você precise aumentar um pouco e isso vai evitar que você cometa algum erro e de repente você cortou tão na medida que você ficou sem nenhuma margem. Então, geralmente, eu gosto de deixar 3 centímetros em média de margem
para essas costuras laterais. Nós agora vamos tirar o molde da parte de trás. Lembrando que na nossa base de molde, o decote vai estar aqui alto, mas depois você vai poder colocar esse decote para o tamanho desejado. Já marcamos a nossa frente. E agora nós vamos marcar as nossas costas. Eu vou posicionar o papel da mesma forma aqui. E vou fazer todas as minhas marcações novamente. Aqui eu vou precisar perfurar. E aqui eu também vou precisar perfurar para poder fazer a minha marcação. Certo? Nas costas, eu vou considerar esses 3 centímetros para minhas costas, porque a minha blusa vai ter um abotoamento na parte de trás. Então, eu vou marcar exatamente aqui onde é o meio, mas eu quero esses 3 centímetros para que eu possa pregar o meu zíper ou os botões. Aqui no tamanho 38, nós vamos precisar também abrir. E aqui também no tamanho 38. Então, vamos lá. Deixa eu deixar aqui bem certinho. Então, agora, nós vamos unir os nossos pontos. E agora nós já temos as nossas costas. Nós agora vamos recortar a nossa base. E agora, nós vamos tirar o molde da nossa manga. Você vai sempre posicionar o seu molde até que ele se encaixe perfeitamente nos riscos.
manga, sempre nós vamos precisar dar alguma arredondada nela, certo? Para deixá-la bem uniforme aqui. É bom sempre nós marcarmos que aqui nós temos as costas da manga e aqui nós temos a frente da manga. O comprimento você sempre vai precisar, caso a sua manga seja 3/4 ou comprida, você vai precisar sempre prolongar esse comprimento. E nós vamos agora recortar o nosso molde. E aqui está a nossa manga. Caso você queira ela menor ou mais comprida, é só você fazer o ajuste necessário. Um detalhe importante, geralmente a gente só utiliza exatamente esse decote se a nossa peça for ter alguma gola. E caso ela vá ter alguma gola, aqui você vai ter a indicação também dos tamanhos. Então, se essa blusa fosse ter gola, ou um colarinho, ou uma gola militar, ou uma gola bebê, provavelmente eu utilizaria exatamente o decote como ele está aqui. Caso você queira fazer um decote em U ou um decote em V, você vai poder tranquilamente fazer a alteração que você desejar no seu modelo. Eu vou dar aqui uma ideia se nós fôssemos fazer um decote em V. Geralmente, quando a gente tem um decote em V, esse ombro ele não vai permanecer nessa largura, porque nós também vamos precisar entrar um pouco até para poder deixar esse ombro mais leve. Caso essa blusa fosse uma blusa em decote em V, eu iria definir qual a altura do meu decote e eu viria aqui e marcaria para considerar o meu decote em V. Assim sucessivamente em qualquer um outro decote. Uma dica importante também, que nós vamos ver em uma outra aula, vai ser a questão da transposição de pence. De repente você não quer essa pence aqui e você quer um recorte de ombro, nós vamos estar dando a explicação de como você fazer a transposição de pence usando o seu molde de base. Eu vou considerar que a minha blusa vai ter abotoamento na frente, então eu vou realmente precisar dos 3 centímetros de margem. E está aqui a nossa primeira modelagem prontinha.